Se tudo na sua vida é culpa do obsessor, da inveja, da magia negativa, talvez o problema não esteja no plano espiritual. Talvez esteja na sua maturidade ou falta dela. Roda a vinheta. Saravá, saravá, saravá. Esse filho de Pemba que fica de pé no congá. Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos. Eu sou Patrícia Magalhães, dirigente do Instituto de Umbanda Água de Iemanjá. E hoje eu quero bater um papo com vocês sobre espiritualidade, sobre fuga, sobre algum senso comum, alguns tabus que envolvem esse nosso universo, né, de Umbanda, de terreiros, né? Você pode até não gostar do que eu vou falar ou de ouvir isso. E tá tudo bem. Se você achar que não é assim, que não tem nada a ver com o que eu tô falando, só rolar o feed, passar pro próximo vídeo, que eu tenho certeza que o YouTube tem milhões de vídeos aí para entregar de tudo quanto é pessoas, né? E de tudo quanto é forma de pensamento. Mas a gente precisa começar a refletir sobre a infantilização da espiritualidade, né? E aí eu pergunto uma coisa bem séria para você. Existe obsessor ou obsessão? Existe. Existe inveja? Existe. Existe trabalho negativo, né? Alguém que vai em algum lugar ou vai para alguma esquina, encruzilhada? Existe. Mas mais do que saber que isso existe, e existe tantas outras coisas que a gente nem sabe, né? Mas sabe o que existe muito mais do que isso? Existe falta de decisão, falta de posicionamento, falta de maturidade emocional, maturidade na vida adulta, falta de alinhamento interno, tá? É muito mais fácil dizer para algumas pessoas assim, estão fazendo algo contra mim. Tenho certeza que você já deve ter ouvido isso, ou tenho certeza que você já ouviu, ou já até falou isso. Eu também já disse isso alguma vez, há muito tempo atrás. Como todo mundo tem um processo e passa por um processo de consciência, de aprendizado, ninguém nasce sabendo tudo, e muitas das vezes a gente vai acreditando em coisas que nos fizeram acreditar, que nos fizeram pensar, e aí a gente vai acreditando, e aí a gente vai vivendo em ambientes onde tudo isso passa a ser muito comum, muito natural, e a gente até acha que isso é assim mesmo, né? Que a minha vida não anda porque alguém fez alguma coisa, porque a minha vida não anda porque alguém tá com inveja, a minha vida não anda porque tem alguém que fez algum trabalho para mim. Quem nunca pensou isso na vida, né? Ou já ouviu alguém muito próximo falando, ou às vezes até mesmo no terreiro que você frequenta ou já frequentou. Eu vou falar que isso não existe? Não vou falar isso. Realmente isso existe. Mas a porcentagem de que realmente isso é fato e é verídico e é real e pode ser observada é tão pequena, perto de todas essas outras coisas que a gente não presta atenção. Você já reparou que a gente fica sempre tentando achar ou tentando buscar algum responsável ou algum culpado para a nossa vida estar de um jeito ou de outro? Você já parou para pensar isso, para refletir, né? E mesmo quando eu não estou buscando o culpado, é que eu senti, é que eu sonhei, é que eu fui num terreiro e me falaram. Gente, a gente precisa tomar tanto cuidado com isso, com o que falam, porque às vezes a gente está inserido dentro de um lugar em que realmente isso é muito comum, isso é muito cotidiano, né? E não é porque é comum naquele ambiente que todo ambiente vai ser assim. A gente precisa começar a refletir, né? Eu já vi pessoas chegando lá no Água de Iemanjá e falando, olha, isso está acontecendo na minha vida porque fizeram um trabalho, ou eu fui fazer uma leitura de um tarô, ou eu fui em tal lugar jogar búzios, e o fulano falou que tem alguma coisa, ou que meus guias não querem que eu faça isso, ou que
alguém amarrou alguém, ou que alguém me amarrou, ou que alguém fez a famosa macumba, né? Que não adianta falar que é um instrumento, que é isso, que é aquilo, que essa palavra hoje já ficou num tom pejorativo, num termo popular. Eu sei o que ela significa, talvez você saiba o que ela significa num contexto histórico, de importância para as religiões de matriz africana, mas para o povo, para o senso comum, ela é uma palavra pejorativa, né? Então não adianta a gente ficar tentando romantizar aqui e falar assim, mas que macumba não é isso, né? Porque é o que as pessoas estão falando, é o que a gente ouve por aí, né? Então é muito mais fácil você dizer estão fazendo algo contra mim do que dizer eu não estou sustentando a minha própria vida, né? O que de errado, onde eu estou fazendo, quais relações eu ainda estou me mantendo que fazem com que minha vida fique assim ou esteja assim, e o que eu posso fazer para mudar isso, para mudar a minha realidade, para realmente viver a vida que eu quero, que eu imagino que seja boa. E dentro desse tema de hoje, eu quero trazer para vocês uma reflexão muito profunda. O que é de fato estar desalinhado ou alinhado com os princípios dos orixás? A gente vai no terreiro, ou a gente aprende que orixá é uma grandeza, né, lindos, maravilhosos, mas que para eu falar com o Xangô, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser iniciado daquilo, e eu tenho um pensamento diferente, tá bom? Se você acredita que você pensa igual a mim ou diferente de mim, tá tudo bem, segue seu pensamento. Aqui eu tô fazendo um vídeo para quem quer ouvir, para quem tá disposto a refletir, para quem tá disposto a sair da bolha, para sair dos pensamentos pequenos e ampliar os horizontes. Quando você fala de orixá, dessa grandeza, né, você vai... Quando que você tá alinhado, né? Então, se eu tenho algum e eu não decido, não tenho clareza mental, não tenho organização interna e externa, eu não estou alinhado com esse orixá. Não importa quantas milhões de oferenda que eu faça, quantos pontos de algum que eu ponho para tocar, quantas firmezas eu faço, quantos inhame que eu vou colocar, quantas vezes que eu vou na estrada de ferro para arriar a oferenda. Se eu vou fazer uma oferenda, mas eu não mudo a minha postura diante daquilo que o orixá ensina, Ogum não vai fazer por mim, nem por você. Se eu falo de Xangô e eu não tenho equilíbrio, eu não tenho harmonia, eu não tenho autorresponsabilidade, não estou alinhado com esse orixá. Xangô é uma grandeza que representa a justiça, mas não a justiça que esse humano entende, que nós humanos entendemos. A justiça para nós é assim... aconteceu uma coisa, eu me senti injustiçado, então a justiça é fazer com que aquilo fique bom para mim e que se dane o outro, não é bem assim que funciona. A justiça ela é boa quando é boa para ambas as partes, e quando eu olho o fato e não aquilo que eu senti sobre algo que aconteceu. Se eu tenho Oxum, ou se eu falo de Oxum, mas eu não me valorizo, eu não tenho amor próprio, eu tenho vaidade em excesso, eu causo intriga, eu tenho ciúmes excessivos, isso não é estar alinhado com o orixá. O orixá não faz você se sentir assim. É você que está desalinhado ou ainda não entendeu o que é essa força, essa grandeza e como ela atua na sua vida. Em Yansan, você não está assumindo o seu protagonismo, né? Você ainda não tomou as rédeas da própria vida, ainda não fez os movimentos necessários para que realmente a sua vida flua de acordo com aquilo que você quer, de acordo com aquilo que você pensa que é correto e é de valor para você. Com Exu, você não se posiciona, você é ingênuo, você não vê maldade no outro, você acha que todo mundo é bonzinho. E Exu é essa malícia, não de maldade, mas essa malícia de observar, de olhar o que o outro quer, observar o arredor, agir conforme as suas estratégias para que você consiga aquilo que você quer, e o que consiga o que você quer é aquilo que é bom para a sua vida, não fazer mal para o outro, porque a maior religião é eu fazer bem para mim, sem fazer mal para o outro, e deixar o outro ser quem ele é, e me relacionar com o outro sem ter que me apagar. E se eu não tenho Omulu, eu não sei encerrar ciclos, eu fico com a vida estagnada, paralisada, eu fico ali tentando andar, mas parece que eu dou um passo para frente
dois para trás e a vida fica patinando com o baloaê, você não tem estabilidade no corpo, você não tem estabilidade emocional, você não tem estabilidade financeira, você não tem estabilidade nas suas relações com a vida. Então, a espiritualidade que eu ensino aqui é uma espiritualidade consciente, não é uma coisa mística, cheia de coisas que você não pode tocar, é pé no chão, é orixá na vida prática, orixá e como que esse orixá me ensina a ter uma vida melhor. Como que eu consigo ter uma vida melhor quando eu alinho essas forças e começo a praticar na vida aquilo que o orixá ensina? E aí é que você tem uma mudança. Aí é que você consegue fazer os movimentos necessários. Porque não adianta nada eu arriar uma oferenda, ou fazer uma firmeza, ou ir no terreiro pedir pro preto velho, pro baiano, pro exu, pro caboclo, fazer alguma coisa para mim, se eu mesmo, quando chego na minha casa, não faço. Não mudo, não sigo os conselhos, porque é muito difícil, porque eu tenho medo de desagradar, porque o que o outro vai pensar de mim, que as pessoas não vão me amar mais. Então aí você, não adianta pedir pro orixá ou pro guia, para quem quer que seja, porque você não está disposto a fazer as mudanças necessárias. Então, na verdade, o que você quer é só ficar reclamando. Que minha vida é ruim. Então, se é só isso que você quer, tá tudo bem. Pode ficar reclamando, não tem problema nenhum mesmo, porque afinal de contas é a sua vida, Então a espiritualidade, ela vem trazer uma estrutura interna para você seguir, né? E quando essa estrutura falha, qualquer ventinho vira demanda espiritual. Então eu fui na casa do fulano, chegou lá, a energia estava pesada. Às vezes o fulano acordou de mau humor, não era nada com você. Na grande maioria das vezes não é nada com a gente, porque nunca é sobre o outro, é sempre sobre como nós percebemos a vida e como nós nos relacionamos com as pessoas e como nosso ponto de vista em relação à vida interfere e atrapalha ou cria um atalho, né, um benefício para esses relacionamentos fazer com que a nossa vida avance. Então, nesse caso aqui, o terreiro, ele não substitui a responsabilidade. Então não vou mais no terreiro. Mas ir ao terreiro é importante. Lá você recarrega suas baterias do axé, você renova suas esperanças, você congrega ali com aquelas pessoas, você louva o orixá, você toma um passe, né, do guia, você ouve uma orientação, você faz uma oração, né, isso renova as suas forças, né, tomar passe é importante, fazer sua firmeza, fazer a sua oferenda se necessário, se conectar com o guia, isso tudo é importante, faz parte da ritualística e, de certa forma, nos fortalece. Mas a gente não pode ficar só nisso. A gente não pode achar que a nossa vida se resume somente a isso. Se apequenar muito, apequenar a nossa grandeza de centelha divina, de fagulha da criação, é apequenar os guias, é apequenar os orixás, e tudo isso é muito grandioso para a gente ficar apequenando assim, com as nossas pequenices. Mas quando a gente vai no terreiro e se fortalece, pede um conselho, tá com problema, pede para o caboclo dar o seu olhar, dar a sua orientação sobre aquilo, o que fazer, né? Mas a hora que eu saio da gira, eu volto para o mesmo padrão, continuo fazendo, o Exu falou, para de falar sim para todo mundo, aprende a se valorizar, aprende a dizer não, aí você sai de lá e continua, a primeira pessoa que você encontra, você continua com o mesmo padrão, a pessoa pede alguma coisa, você não quer fazer, mas você continua fazendo, porque você ainda tem medo de se posicionar, ou medo do que a pessoa vai achar, então você não está fazendo realmente mudanças necessárias para mudar a sua vida, você sai do passe e continua sem decisão, você recebe orientação e não executa nada, o guia manda você tomar um banho e você não toma, manda você acender uma vela, você acende, mas larga a vela lá e não faz, sabe? É como se não tivesse uma conexão real. Será que realmente você está disposto a mudar? Será que realmente você quer a mudança que você tanto fala? Você está fazendo isso, você está só anestesiando a dor. É como colocar um curativo numa ferida infeccionada. Por fora parece que tá tratado, né? Tá tudo a ferida tá horrorosa aqui, um buraco aqui no braço. Você vai colocar um band-aid, você vai colocar um esparadrapo, sei lá o que é, que você coloca uma gaze. Aí quem olha fala, olha,
colocou um curativo ali, parece que tá tratando, mas por dentro aquilo tá corroendo sua carne. Uma hora vai ficar de um jeito que ou você vai ter que amputar esse braço, ou você vai ter que fazer um procedimento muito mais sério, muito mais grave. Então a gente precisa começar a refletir e alinhar as nossas questões de para onde a gente está querendo levar a nossa vida, certo? E aí, a autonomia espiritual, ela é maturidade. O alinhamento com os princípios dos orixás, ele vai gerar na nossa vida autodeterminação, clareza, postura, coragem, responsabilidade. E outra coisa que eu me pergunto, mas pode ser até assunto para um outro vídeo, diz aí para mim se você quer esse assunto. Você está indo num lugar, não importa qual. Às vezes nem precisa ser terreiro, né, gente? Que cada dirigente faz do terreiro dele, é o que eu falo lá no Águas de Iemanjá, todo sábado para quem tá lá na consulência. Eu não tô preocupada com o que outros terreiros estão fazendo por aí, porque eu acho que eles estão fazendo o melhor que eles podem, conseguem dentro daquilo que eles querem oferecer. Porque eu acho que nenhum dirigente abre um terreiro para perder tempo. Ele quer realmente promover uma mudança daquilo que ele acredita, porque é muito trabalhoso você abrir o terreiro para ficar perturbando a vida dos outros. E não é o papel, né? Pelo menos eu não penso assim. Então, você não pode acender uma vela, você não pode cultuar seu orixá, você não pode fazer um banho de própria cabeça, você não tem um ensinamento. Gente, vale a pena? Então, e tá tudo bem, se você quer, você vai, a vida é sua. Eu não tenho nada com isso. Mas é começar a refletir. Começar a refletir. O orixá, ele não vai criar dependentes. O orixá não quer você ficar, tudo que você precisa fazer, você tem que ficar cultuando o orixá. O orixá, ele cria um adulto espiritual. Uma pessoa que tem autonomia para viver a própria vida, de acordo com as suas próprias escolhas, sem dependência emocional, sem ter medo das pessoas ou daquilo, porque o orixá vai castigar, que o orixá vai fazer, que o guia vai ficar de mal. Que é isso? Que é isso, senhoras e senhores, né? Então, se você vive dependente do passe semanal, para funcionar, há algo estrutural que precisa ser olhado, né? Lá no Águas de Iemanjá, a gente é muito abençoado, que a gente tem pessoas que vão toda semana, porque gostam de estar lá, porque ali fazem bem para elas, porque elas gostam de ouvir a palavra do guia, de tomar um passo para renovar, que nem eu falei, né? Recarregar as baterias do axé, recarregar as energias da fé, recarregar, se fortalecer espiritualmente para enfrentar os desafios que estão aqui fora. Mas aquela pessoa que, tipo, não tomei pasta, eu não tô bem. Como assim? Você não pode ficar, ou qualquer outra coisa, né? Do passe aqui é só um exemplo. Há algo estrutural que precisa ser olhado. Porque é exatamente aqui que entra o que poucas pessoas fazem, né? Olhar para as próprias atitudes internas, uma transição. Você olha, mas você não muda. Talvez você ainda não saiba como fazer, então você pede orientação pro guia, faz uma firmeza por orixá, mas a partir daí você precisa fazer uma mudança na sua vida, nas suas escolhas, nas suas ações. Não é ficar vivendo de adivinhação, não é ficar vivendo de previsão, de jogada de tarô, e nada contra as tarólogas, porque quem é tarólogo mesmo de fato, sabe que o tarô é uma orientação. Não é uma tiragem para saber o futuro dos outros, né? O oráculo, ele é um instrumento, uma ferramenta de orientação para você ter um posicionamento mais assertivo, mas nem sempre as pessoas vão com essa busca. Muito pelo contrário, a gente ainda tem um senso comum de que buscar esses oráculos, seja ele qual for, ter uma previsão das suas vidas, de quem me ama, quem deixou de me amar, se isso vai dar certo, se isso não vai dar, né? Então, não é ver quem tá lá fazendo algo contra você, porque muitas vezes quem tá fazendo algo contra você é você mesmo. É você identificar onde você está desalinhado, qual o princípio que você não está sustentando, qual padrão inconsciente está sabotando sua vida, quais as ações que você precisa fazer para mudar isso. É começar a refletir, porque se você vai no terreiro, ou busca a sua espiritualidade, mas você não coloca em prática na mudança, porque as pessoas acham assim, ó. Que eu vou me conectar com a espiritualidade, que eu vou ser... não tem nada a ver com a palavra zen, mas é super zen, que gratiluz,
Não é isso, gente. Não é isso. Tá? E se for pra você, ó, segue seu jogo. Você tá fazendo bem e você tá super 100% focado, prosperando, alinhando. Sua vida tá fluindo, que é uma beleza. Continua seu jogo. Continua seu jogo. Aqui é pra quem realmente chegou num ponto de eu quero mudar. Eu quero aprender como fazer diferente. Eu não consigo sozinho, preciso de ajuda. O guia falou, mas eu não tenho perna, não tenho força, ainda não sei dizer não, ainda não sei parar de desagradar, como é que eu consigo fazer isso? Então, eu vou fazer um convite para vocês, né? Então, se você quer continuar acreditando que tudo é lá fora, que é o espírito, que é o obsessor, que é a inveja, que é o fulano que não gosta de mim, que é a fulano que não gosta de mim, que a minha colega do trabalho não gosta de mim, que a energia dela é muito pesada. Uai, até quando você vai ficar sendo influenciado por esse externo? Quando que você vai começar a se fortalecer para esse externo não te influenciar mais? Então, se você quer continuar acreditando que tudo é externo, que tudo é culpa dos outros, que as pessoas que não têm o que fazer, que ficam fazendo demanda pra você, então esse vídeo vai te incomodar mesmo. Aí você tira e tá tudo bem, vai viver sua vida. Mas, se você quer maturidade espiritual, se você quer autonomia, se você quer sair da dependência e assumir a sua própria vida, existe sim um caminho mais profundo. Certo? E dentro desse caminho profundo, eu faço um convite para você e vai estar tudo aqui arrumado na descrição, como você entra em contato comigo, como que você tira suas dúvidas sobre o que é esse processo, né, de alinhamento com os orixás, né, com a minha condução, para que eu, dentro do seu campo energético, possa ver os orixás, interpretar essas mensagens dos orixás e te ajudar a assumir as rédeas da sua própria vida, né? A constelação dos orixás, ela não é para prever nada, ela é sobre revelar o que os orixás estão te dizendo no seu momento atual de vida, sobre a sua estrutura interna e sobre as mudanças que você precisa fazer. É reorganizar o que está desalinhado. É reorganizar o que está desalinhado. E uma vez eu conversei com uma, peço até licença para contar a história aqui, uma vez eu conversei com uma pessoa que falava assim, que eu falei assim, você vai descobrir os padrões que você está vivendo, por que você se mantém nesse ciclo de repetição, de paralisação, de estagnação, de medo, de angústia, e, mas eu já sei quais são os meus padrões. Não muda a sua vida saber os seus padrões. A sua vida não muda, porque você sabe que você tem um padrão de não saber dizer não. A sua vida também não muda se você sabe que você tem um padrão de atrair pessoas invejosas. A sua vida muda quando você quebra esse padrão. Quando você se alinha com a sua força do orixá. Quando você sabe qual orixá que está faltando para você e você começa a se alinhar com essa força. O processo da constelação, com a minha condução, ela é um processo profundo de autoconsciência, mas não é eu faço a leitura, interpreto as mensagens e deixo você jogado ao léu. Tem todo um acompanhamento, você recebe todo esse trabalho depois, num documento, para você reler depois, sobre cada parte, né? Faço uma indicação de banhos, de um ritual de alinhamento dessa força, personalizado para aquilo que saiu na sua constelação dos orixás, que não tem nada a ver com constelação sistêmica familiar, é só o nome, mas é a minha condução. É o meu olhar perceptivo sobre aquilo que os orixás estão trazendo para a sua vida e aquilo que eles pedem para alinhar. Então vai todo um documento, às vezes com mais de 30 páginas para você ler, reler. Se tiver alguma dúvida, você tem um tempo para me procurar, para me perguntar, para você realizar esse ritual com segurança dentro da sua casa, para você tomar os banhos que eu vou indicar para você, para os florais que eu vou indicar para você no seu caso, e começar a movimentar essa vida, né? Que pode ser um processo isolado, numa questão pontual, ou pode ser um acompanhamento. Eu tenho pessoas que têm um acompanhamento comigo, e eu tenho pessoas que vêm me procurar dependendo de algumas questões. Eu tô passando por isso na minha vida, vamos ver o que o orixá tem para falar com você? Aí me procura. Então, se você sente, se fizer sentido para você, o link
para você saber mais, para você me perguntar, tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Espiritualidade não é fuga, espiritualidade é força, tá? E eu vou ficando por aqui. Se fez sentido para você, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Muito axé para você.